Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é o dia 4 de março e nós, os cristãos, comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu gostaria então de ler um capítulo que fala da ressurreição de Jesus em João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estavam com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Esse texto é muito interessante. Você pode ler também em Mateus, Marcos e Lucas, os três outros escritores falando sobre a ressurreição de Jesus. O que é interessante aqui são os detalhes sobre os lençóis. Os lençóis que cobriam o corpo e aquela parte menor que cobria a cabeça. Foi ao ver o estado dos lençóis que João acreditou. Existem três possibilidades aqui, pelo menos três que eu conheço. Alguns dizem que o João, quando ele diz que o João acreditou, ele acreditou simplesmente no que Maria Madalena havia dito, que o corpo havia desaparecido. Um outro grupo de pessoas dizem que o lençol da cabeça dobrado era sinal de que quando um carpinteiro terminava o seu trabalho, ele dobrava o pano que ele tinha em volta da cintura e dobrava e colocava num canto da mesma forma que estava dobrado aqui. Uma outra teoria diz que, na verdade, o que fez com que João acreditasse foi ao ver a forma dos lençóis que cobriam o corpo e da parte que cobria a cabeça. Porque o costume na época era colocar especiarias, né, ervas esmagadas, muitos quilos às vezes, em volta do corpo e colocava as tiras de tecido cobrindo o corpo, com, às vezes, camadas diferentes de especiarias. A mesma coisa para a cabeça. Quando João viu a forma, o local, a posição dos lençóis, ele percebeu que uma coisa havia acontecido. Ou seja, o corpo havia atravessado os lençóis. E tudo estava no lugar, esmagado talvez com o peso das especiarias. E foi isso que fez com que João acreditasse. Que seja a primeira, a segunda ou a terceira teoria, talvez exista até outras sobre esse texto de João, o importante aqui é o que ele diz no verso 9, era necessário que ele ressuscitasse. Nós temos aqui também a história da Maria Madalena, mais tarde, que vai ser a primeira pessoa a ver Jesus, uma mulher que havia tido um passado muito difícil, que havia sido libertada por Jesus. A ressurreição, como eu dizia esta manhã na Igreja Batista da Costa Basca, aqui no sudoeste da França, a ressurreição é como um selo que Deus coloca sobre a obra de Jesus. E Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, que nós fomos batizados não só na cruz e no túmulo, mas também na ressurreição de Jesus. E Paulo diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, em Efésios capítulo 2. A ressurreição esmaga para sempre a cabeça do diabo. A ressurreição de Jesus decreta a vitória do Cristo sobre a morte, sobre o inferno, sobre a perdição. Essa possibilidade que agora você tem de ressuscitar. Jesus diz no livro de João também que o Pai ressuscita os mortos, ou seja, não só do corpo, mas do espírito, porque Jesus, quando ele fala com Nicodemo, ele diz que Nicodemos precisa nascer do alto. De novo, é do alto, ali naquele texto de João capítulo 3. Jesus ressuscitou.
derrotou a morte. Mais tarde, nesse capítulo 20 de João, no verso 19, chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, as portas estavam fechadas e Jesus atravessou as paredes, porque o corpo que ele possui agora não é mais limitado nem pelo tempo nem pelo espaço. Ele atravessa paredes. Da mesma forma, segundo alguns comentaristas ou comentários, que Jesus atravessou os tecidos que estavam enrolando o corpo dele. O texto de Mateus nos afirma que foram os anjos que abriram o túmulo, porque Jesus não precisava abrir a porta do túmulo para passar. Ele podia simplesmente atravessar a parede da caverna onde ele havia sido sepultado. E hoje, nos diz Apocalipse, ele vive pelos séculos dos séculos. E ele mesmo diz no início do livro de Apocalipse: eu sou aquele que vivo. Eu sou vivo, ele diz. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, derrotou a morte para sempre. Por que você ainda vive na morte espiritual? E todo aquele que vive na morte espiritual, um dia vai experimentar a morte eterna. Mas nós proclamamos o evangelho de Cristo Jesus. Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte foi vencida e o seu espírito pode ressuscitar hoje, porque você foi batizado na ressurreição de Jesus. Que Deus te abençoe.